Olá, sejam mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição, lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Tá passando por aí, de repente você chegou até aqui, basicamente tá meio perdido, se inscreva, não deixa de se inscrever e vem fazer parte da nossa comunidade. Automaticamente o YouTube vai te recomendar os melhores vídeos que a gente tem aqui, relacionado logicamente a processadores. Hoje eu tô trazendo um Intel 76700, ele é pertencente à sexta geração de processadores da Intel. Ano de introdução foi 2015 com microarquitetura em 14 nanômetros. O preço do produto, pelo menos no Brasil, fica em R$890. Não te aconselho muito você ir nessa casa não. Vamos importar lá na nossa amiga AliExpress, fica em R$578. Você já tá com essa peça nas mãos. Tecnologia Hyperthread, a gente tem 4 núcleos e 8 linhas de eficiência, então a gente tem sim essa porcentagem satisfatória aqui. A gente está lidando com uma tecnologia bem inovadora aqui, que é a linha de 14 nanômetros. A gente tem que entender, né, que quanto menos nanômetros melhor. A gente não vai ter a mesma tecnologia incrementada nos núcleos, né, com uma versão anterior. Então a gente tem que respeitar isso daí. Tecnologia Turbo Boost, a gente tem aqui o nosso ponto base com 3.4, nosso Mac chegando a 4.0, excepcional, um ponto positivíssimo relacionado aqui aos jogos. Lembrando que isso daqui é como que se fosse, não vou exagerar muito, é como se fosse um overclock dentro dos padrões certinhos ali da Intel. Em alguns setups e algumas BIOS a gente tem que ativar essa opção. Já na maioria das placas mães não há necessidade, já vem já ativado e você pode usar essa porcentagem e você pode acompanhar aí no seu gestor de tarefas. A versão do Turbo Boost que nós temos aqui é a de 2.0, encontrada também em tecnologias anteriores e até mesmo bem atuais, como são as versões agora de 10 nanômetros. Memória cache, a gente tem 8 MB de cache, bem abaixo, a gente está falando aqui da sexta geração de processadores da Intel, então pelo menos aqui, tá, não exagerando muito, pelo menos aí uns 10 MB de cache, uns 15 MB de cache, tá? A gente não tá falando ali da segunda geração, da terceira, da quarta, a gente tá falando da sexta geração de processadores da Intel. Eu sempre falo quanto mais melhor, isso é muito bom, e que às vezes a gente pode sim, logicamente, se não tiver essa porcentagem toda, a gente busca das nossas memórias RAMs, mas a gente tá falando, pelo amor de Deus, a gente tá falando da sexta geração de processadores, tá? Um pouquinho mais de inovação aqui seria interessante, até porque a gente está falando de um processador de quase R$1.000 aqui sendo vendido no Brasil. Controlador de memória, a gente tem um DDR4 trabalhando até 2133 MHz com o seu limite máximo de 64 GB. Lembrando que essa versão aqui a gente também tem o suporte ao DDR3L. Frequência tá ok, eu não vou reclamar da frequência, para mim é uma excelente frequência. Poxa, Paulo, seria bom aí de 3.4, alguma coisa assim, ou para mais. Não, eu acho que aqui 2133 MHz tá excepcional, tá muito bom. Questão de limites, tá? 64 GB, algumas placas mães só vão suportar até 30, dependendo do chipset que você for escolher, vai até 16, então vai depender da sua escolha da sua placa mãe para ela comportar toda essa porcentagem aqui de memória RAM. Canais de memória, a gente tem 2 canais comuns, já vistos basicamente em todos os desktops que a gente sempre traz aqui. A gente tem 2 canais, totalizando aqui até 128 bits, uma vez que você faça aí o dual channel, tá? Então nada de single channel ou flex mode. Questão de trip channel e quadri channel são mais para versões aí que a gente está acostumado aqui na linha Zinho, né? Na linha servidores, que vão utilizar mais canais. Lembrando que a gente tem que ter referência tanto no processador quanto na placa mãe. Tá perdido com relação a isso? Se inscreva exatamente agora, já curta o vídeo e automaticamente o YouTube vai te recomendar diversos vídeos que a gente fala exatamente sobre isso daqui. Não deixa de se inscrever. O socket da placa mãe do processador LGA 1151 e o chipset compatível é o H110. Logo eu vou estar colocando aqui o CPU suporte list, pelo menos ali da ASRock aqui, pra gente dar uma olhadinha, né, ver o que tem, se o seu processador tá listado lá no CPU suporte, vai ficar mais fácil. E de quebra eu vou colocar aqui também o vídeo aqui relacionado a esse chipset. O TDP do processador fica bem baixinho, eu gostei muito, 65 watts. A gente tá falando de limite de dissipação, não é consumo energético, tá? Eu tô trazendo isso tudo agora porque eu recebi um comentário aí, a pessoa que confundiu basicamente. A gente tá falando sobre limite de dissipação, não limite energético, tá? Todo mundo sabe, até uma criança de 2 anos, a gente sabe que é muito difícil um jogo ou às vezes um aplicativo utilizar 100% de uma CPU, é muito
difícil. Logicamente que há a possibilidade de acontecer, sim, sempre há. No computador não existe limites e tudo é desconhecido. E o nosso limite máximo estável é de 71 graus. Até aqui ele vai comportar completamente normal, não vai ter nenhum tipo de problema relacionado aí o seu processador não. O limite que a gente coloca aqui de cooler, eu sempre coloco de 120 até 135 TDP para que você tenha uma folga aí e consiga jogar e rodar basicamente os seus melhores jogos aí. Controlador de vídeo a gente tem sim o gráficos HD Intel 530, tá? O nosso ponto base para esse controlador gráfico é 350 MHz e 1.15 GHz. Essa aqui é a porcentagem máxima que a gente tem de vídeo aqui. Aqui a gente conta com o suporte ao DirectX 12, a gente também tem suporte ao 4K funcionando em 60 Hz, todas as tecnologias incluindo HDMI, VGA, DisplayPort, todas elas trabalhando a 60 Hz. Então a gente já tem aqui uma boa performance com relação a um controlador gráfico integrado, que é aquela coisa, né, aquela plaquinha de vídeo base que a gente já tem aqui, que a Intel já disponibiliza em alguns processadores. Recomendar para jogos o processador, só o processador sem placa de vídeo é meio complicado, fica a seu critério no que você acredita, no que é colocado para a internet. Aqui basicamente a gente trabalha com relatórios, né, simplificando e ainda mais entendendo o que esses processadores podem oferecer para nós, mas fica a seu critério. Placas de vídeo off-board que a gente deu uma testada, deu uma olhadinha aí nos vídeos na internet, eu vi vídeos relacionados à internet, uma RTX 3060 Ti rodando numa boa aqui Fortnite entre 78 a 90 FPS. Isso é muito bom, então você não precisa ter aquele limite tão drástico assim com relação à placa de vídeo. Então dá para você fazer grandes investimentos com relação à placa de vídeo. Controlador PCI Express a gente tem um 3.0, dá sim, acabei de falar para você, fazer alguns investimentos, mas nada tão extravagantes, né? Você não vai colocar uma 3090 Ti, 3080 e por aí vai, não precisa você fazer isso não. A gente sempre vai colocar aqui que mais ela, né? Não precisa colocar um limite para poder exceder assim. E aqui a gente não vai fazer grandes investimentos, né? Tem uma 3060 Ti aí, eu acho que estaria bom. Mais do que isso aí, fica ao seu critério, tá? Lembrando que a gente vai ter taxas maravilhosas relacionadas a FPS aqui. Fonte potencial, sempre potencial, não se esqueça nunca disso. Nosso limite mínimo de fonte, que eu sempre falo aqui para todo mundo, né? Pra gente, pra nossa comunidade aqui, relacionado aos nossos relatórios, é de 450 com o nosso limite mínimo e o nosso máximo aqui até 650. Paulo, dependendo da placa de vídeo, isso vai aumentando? Sim, vai aumentando. A própria fabricante da placa de vídeo já coloca lá o limite, né? Se você for dar uma olhadinha, ela já coloca aquele limite máximo ali. E quando a gente vai aumentando a porcentagem da placa de vídeo, até umas 750, é por isso que você vê muita gente utilizando fonte até de 1100, 1500, por aí vai embora, não tem fim isso daí não. Não se esqueça nunca de usar filtro de linha, um agradecimento que você tem, né, pelo seu set game, evitando assim oscilações, ruídos, uma série de outras porcariadas que tem aí na nossa rede elétrica, né? Já imaginou algum tipo de problema tá acontecendo aí, de repente você estraga algum componente do seu computador por causa de R$40, né, um filtro de linha. Acredito que seja um pouquinho menos ou um pouquinho mais, não vamos falar muita coisa aí não. E aí, gostou do conteúdo? Agradeço vocês, estamos sempre juntos. Não deixe de se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade e olha só, a gente sempre vai estar junto.